Fala pessoal! Na semana passada a gente teve o lançamento da versão 7.6.0 do ForteOS. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para a gente ver as principais mudanças aí, né? O que a gente pode esperar de novidade aí no FortiGate 760. Eu sei que um beta já tinha sido lançado há alguns meses, né? Que já tinha alguma ideia do que ia ser alterado, mas aparentemente teve algumas mudanças que foram melhor para nós. Então, se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá! Fala pessoal, passando aqui para avisar sobre o nosso workshop de FortiManager. Ele vai rolar no dia 10 de agosto de 2024 e as inscrições são até o dia 8 de agosto. Esse workshop vai ser totalmente hands-on e vai ser muito legal a sua presença. Mais informações na descrição ou no QR Code na tela. Bom, pessoal, então eu estou aqui compartilhando com vocês o Release Notes. Uma coisa que a gente pode ver, né, é que a maioria dos nossos FortiGates da linha E, né, aparentemente não vão receber essa versão, pelo menos não por enquanto. Pode ver que o 60E está de fora, né, o 80E está de fora e o 100E está de fora. O primeiro da linha E que eu vejo aqui é o 200E. Nas versões grandes, né, chassis, a gente vê aqui que as linhas F e E estão todas presentes, né, então não parece ter grandes modificações. Na questão de VMs, né, parece que tem todas aqui também, então aparentemente tudo certo. Aqui em especial notícias, eu não vou comentar tudo aqui, né, mas mais o que eu vejo que é mais relevante. Se tiver alguma coisa aqui que eu não comentei e vocês quiserem um comentário, talvez uma explicação, deixe nos comentários. Bom, mas o que mais chama atenção aqui, né, com certeza é a questão da SSL VPN, que foi removida, né, dos modelos com 2 GB de memória RAM. Isso aqui eu me lembro de ter visto uma versão beta do 760 que parecia que ia ser removido de todos os modelos do tipo desktop, então até o 90G, que era um modelo recente, né, recém-lançado, também não teria suporte a SSL VPN. Mas parece que eles voltaram atrás, né, então somente os modelos com 2 GB de RAM ou menos que não vão ter suporte a SSL VPN. Isso me parece, então, que a Fortinet está querendo estimular o uso de IPsec VPN, imagino até pela quantidade, né, de vulnerabilidades que a gente teve na SSL VPN ultimamente, né? Então, numa caixa menor, pode ser que as features de segurança não estejam habilitadas por falta de recursos e acaba gerando um risco maior. A gente vê também que isso já é desde a versão 7.4.4, que os modelos com 2 GB de memória ou menos também não vão estar mais suportando as features em proxy. Então isso também imagino que é porque a gente vê muito problema com Firewall com pouca memória utilizando features proxy. Aqui eu acho que é mais para evitar problemas, né? Talvez até diminuir a quantidade de suporte da Fortinet. Mas realmente eu também não sou muito fã de utilizar features proxy em FortiGates pequeno, porque eu sei que pesa bastante na memória RAM. Então aqui é na FortiGate VM, que a gente diz que ela não vai ser restringida, né, na questão de memória, né? Então, mesmo se a gente tiver menos de 2 GB de memória RAM, o que está dizendo aqui é que a gente vai continuar podendo utilizar todas as features, né? Mas o recomendado é que tenha no mínimo 4 GB de RAM para os modelos de VM para uma performance melhor. Nas mudanças de comportamento da interface gráfica, a gente pode ver aqui que parece que vai ser possível a gente criar policy diretamente do FortiView. Isso eu acho que é legal. A gente vai poder criar grupos de Internet Service pela interface gráfica, né? Muita gente nem sabe que dá para criar grupos de Internet Service. Hoje é só via CLI e realmente é bem chatinho de criar. E uma coisa que é bastante interessante, a gente vai poder criar agora Local In Policy através da interface gráfica. Isso aqui vai ser bastante interessante. Até a questão da gente verificar, né? Hoje, se a gente habilita Local In na interface gráfica, na verdade aparece as Local In Policy Default e não aparece as que a gente criou via CLI, que gera muita confusão nas pessoas. Aqui em Changes in Default Behavior, nada demais, né? Então, nos FortiGate VM, independente da quantidade de vCPUs, vai receber a database inteira de IPS, né? A database Full Extended. Antes precisava ter no mínimo 8 vCPU. Agora não precisa mais. Agora passando na questão de novas funções ou melhorias, né?
Na parte de cloud, vai ter questão de HA failover para IPv6 no GCP. Vai ter algumas melhorias aqui, questão de widget de Advanced Threat Protection. A gente vai ter uma questão aqui de melhoria no Wizard de IPsec, que agora tem umas questões de Hub and Spoke ali através do Wizard. E também alguma questão aqui de Security Posture Tag também vai ser possível via interface gráfica. Aqui no Security Rating, então, vai ter bastante modificação. Pelo que eu entendi aqui, a gente vai ter uma nova página específica para a questão de PSART. Então, legal também, né? Apesar de eu não ver tão utilizado isso, né? Quem utiliza provavelmente vai gostar disso. Aqui ele fala também que a interface gráfica do FortiOS em geral, né? Ela está com um estilo mais moderno, com novos ícones, widgets diferentes e botões diferentes. Então, em breve também a gente vou mostrar um vídeo aqui, primeiras impressões, né, na interface gráfica aí do FortiOS 7.6.0, daí a gente vai conferir junto também. Aqui também tem umas melhorias na questão de upgrade de dispositivos, né, incluindo FortiGate, FortiAP, FortiSwitch, FortiExtender. Aqui no Street Feature Updates, uma coisa que eu achei interessante aqui, a gente vai ter um novo log, né, quando é realizado um update do Street Feature. Agora que passando na parte de LAN Edge, né, o que eu achei interessante aqui também, a gente vai poder usar os logs de evento do FortiSwitch, como trigger em Automation Stitch. Isso aqui também pode ser interessante. Então aqui o sniffer, né, do FortiAP também vai ter um packet detection com melhorias, né? Então talvez isso possa nos ajudar na questão de investigação de problemas de Wi-Fi ou de segurança no Wi-Fi. Né? Aqui na parte de log e report, né? Então vamos ter logs de MAC address flapando, né? Então isso aqui pode nos ajudar quando a gente está com um problema na nossa rede. Uma coisa que eu achei interessante aqui também, quando a gente realizar a captura de pacotes ou CLI Sniffer, né, o Diagnose Sniffer Packet, ou Packet Capture via interface gráfica, a gente vai ter agora logs, né, de quem iniciou e quando foi parado essa captura. Outra coisa que eu achei interessante, né, agora dá para habilitar uma função para ele logar logs de IP duplicados na rede. Então, que o FortiGate detectar de conflito de IP, ele vai conseguir logar. Isso aqui também pode nos ajudar bastante no troubleshooting. Aqui, na parte de network, ele já fala da questão do proxy features que foram desabilitadas, né, para modelos com até 2 GB de memória. Aqui na questão de monitoramento, né, pode enviar uma trap SNMP quando um MAC é adicionado, movido ou removido de uma porta de FortiSwitch. Então, de repente, uma porta aí que algum equipamento mais sensível, né? Uma porta que tem uma VLAN muito restrita, tu pode habilitar esse monitoramento, é bem legal também, né? Agora também aqui em Policy Objects, algo que eu gostaria que tivesse há muito tempo, né? Uma local in policy, a gente consegue colocar Internet Service como um source address. Então isso pode ser interessante, né? Até talvez eles criem um Internet Service para Let's Encrypt, por exemplo. A gente pode deixar liberado a porta 80 e 443, somente para Let's Encrypt fazer o ACME do certificado, por exemplo. Isso aqui pode ser bastante interessante. Também vou testar se também não está ativo agora também nas DOS Policy. Nas DOS Policy eu acho que pode ser bastante interessante. Então aqui na parte de SD-WAN, né, a gente está vendo que vai ter bastante melhorias aqui então, para a DVPN. Ainda preciso testar direito como é que vai funcionar isso aqui, né, para poder explicar para vocês. Mas é tudo uma questão de melhoria de algoritmos aqui, né? Aqui na questão de SD-WAN SLA status, quando a gente usa BGP com loopback, também tem bastante melhorias aqui. Então, provavelmente no SD-WAN a Fortinet vai continuar investindo bastante, trazendo bastante melhorias e novidades para o mercado. Aqui no Security Fabric é algo bastante interessante. Agora a gente pode enviar o resultado, né, de um CLI script num anexo. Porque o que acontecia, né? Muitas vezes até a própria Fortinet me pediu para usar alguns comandos de debug para quando o Firewall entrasse com o Serve Mode, por exemplo. Só que o debug ele saía muito grande, né? Principalmente às vezes eles pediam, por exemplo, para botar um TAC report ou mesmo até um crash log. O crash log estava muito grande. O que acontecia? Ele passava desses 64 mil caracteres e a gente recebia um debug pela metade que muitas vezes não vinha exatamente o que a gente precisava. Então agora, como um anexo, provavelmente a gente não vai ter mais esse limite ou vai ser um limite muito maior. Então isso vai ajudar bastante também na investigação de problemas que ocorrem às vezes, né? Problemas que a gente não consegue reproduzir, né, corretamente, né? Que a gente precisa aguardar ocorrer por si só. Outra coisa que é interessante, agora a gente pode configurar para o FortiOS preservar as sessões de autenticações mesmo após um reboot de firewall, né? Elimina, né, dos usuários terem que reautenticar. Então aqui na questão de VPN, a gente também tem algumas modificações.
Então, ele vai incorporar, né, a instalação global do OpenSSL FIPS Provider no início, né? Então, essa melhoria ele vai permitir que qualquer aplicação PSSL vai estar compliance com as regulações do FIPS, que é um órgão dos Estados Unidos de questões de segurança, né, de validações, né? Então, aqui também o default vai ser já TLS 1.2 e TLS 1.3, e apenas Diffie-Hellman parâmetros de 2048 para cima vão ser permitidos. Então, eu imagino que somente Diffie-Hellman Group 14 para cima que vai ser permitido. Interessante também. Então, mais finalizando aqui na parte de requisitos, na questão de virtualização, Citrix Hypervisor 8.2 para cima, Linux KVM Ubuntu 22 para cima, Red Hat 8.4 para cima, SUSE 12 para cima, Windows Server Hyper-V tem que ser 2019 para cima, o Xen Server 343 ou 4.1 para cima, e VMware ESXi tem que ser 6.5, 6.7, 7.0 e 8.0. Então, uma coisa que é interessante aqui na No ISUs é que agora vai ser organizado em duas categorias. Novas No ISUs, né? Então, seria ISUs bugs, né, que foram identificados na versão específica, por exemplo, aqui na 760, e existem No ISUs. Então, bugs que são herdados de versões anteriores, né? Então, por exemplo, quando lançarem a 7.6.1, em novas No ISUs vai ter os bugs específicos da 761. Em existing No ISUs é bugs que não foram corrigidos ainda da 760. Aqui não tem tantos bugs ainda, né? Mas foi um firmware lançado recentemente, então a gente não pode nem levar isso aqui muito a sério. Essa versão aqui com certeza é feature ainda, né? Então não é interessante a gente colocar em produção, né? Principalmente em ambientes críticos. Isso aqui eu acho que é mais legal que a gente instalar no nosso laboratório, dar uma olhada como é que está funcionando, a gente vê essas novas features e aguardar um pouco, ficar mais madura, né? Para a gente começar a colocar em produção, a não ser que a Fortinet recomende por causa de algum bug específico, ou tu precisa urgentemente de alguma nova feature. Mas, mesmo assim, tenha calma. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Então, a gente tem a nova versão 7.6.0. A gente tem bastante funções novas pela frente, né? Bastante coisa nova para a gente estudar. Então, se você gostou do vídeo, compartilha aí, comenta, curte, envia para os teus amigos e colegas. E também não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá aí embaixo. E lembrando também, agora no dia 10 de agosto vai rolar o nosso workshop de FortiManager 7.4.3, onde a gente vai implementar um ambiente Hub and Spoke, utilizando ADVPN e Self-Healing with BGP. Eu espero vocês lá também. Abraço!